2010 foi um ano maravilhoso para o Santos, então essa renovação acontece lá em agosto de 2010. O Neymar tinha encantado o país, já tinha estreado na seleção brasileira e estava nesse momento efervescente de propostas. A primeira proposta oficial que chegou para o Neymar foi do West Ham. O Neymar não era o maior salário fixo do Santos naquela época, ele era o principal jogador e não era o maior salário fixo porque ele realmente atrelava a sua remuneração a uma questão de imagem e de visibilidade, mas no final a conjunção carisma e desempenho técnico dele foi uma química perfeita para aqueles momentos lá e que por isso que eu digo que dificilmente vai se repetir. Um ponto que eu toco, que para mim ele é o mais inacreditável, a gente normaliza atraso de salário. Que mercado que você vê de faturamento bilionário que tem atraso de salário? Na minha visão, isso é um baita de um absurdo, só que a gente normalizou porque virou folclore. Aqui no time tal, o mês tem 90 dias. Só 7 clubes hoje estariam prontos, estariam dentro das regras do fair play. E a gente está falando aí de 40 clubes, né? Vamos falar de séries A e B. Como é que esses clubes vão se virar? Existem hoje profissionais e margem para fazer. A questão é o lado político entender que vai precisar fazer. Porque até hoje os clubes sempre se viraram nesse sistema de uma reuniãozinha a gente resolve. Seja com o governo, seja com o CBF, seja com a federação. Por exemplo, antecipação de receita. Para mim, tinha que ser crime no estatuto. Você pode antecipar até a tua gestão. Você não pode antecipar a receita de próximas gestões, como muitos fazem. E isso, na verdade, você está maquiando a tua administração e o teu resultado. Olá, torcedor e torcedora de balanço. Começando mais um episódio do Sports Market Makers, episódio 80. Estamos rumo ao episódio número 100. O entrevistado de hoje, uma pessoa muito especial, Eduardo Musa, gestor esportivo com foco em marketing, administração e organização institucional. Vamos bater um papo aqui maravilhoso sobre carreira própria, Neymar, Confederação Brasileira de Skate e outros cases envolvendo SAFs do futebol brasileiro. Vamos falar um pouquinho de fair play financeiro, quais são os desafios da indústria nos próximos 3, 4 anos. Então é um papo que poderia, confesso, ter aí 3, 4, 5 horas, mas a gente vai tentar resumir isso e, obviamente, é um convidado que voltará outras vezes. Ao meu lado, eu tenho aqui o meu querido Marco de Servo, eu sempre falo, no meu coração, é o meu Quinho do meu coração. Quinho, seja muito bem-vindo. Eduardo, seja muito bem-vindo. E, para começar aqui, nada mais, nada menos do que a primeira bomba. O próprio Neymar, no seu documentário, ele fala que ele é o caos perfeito. E aí, o Bruno falando aqui, o melhor jogador que, depois do Zico, atuou em solo brasileiro, fazendo chover no período entre 2009 e 2013. Eduardo, como é gerir a carreira desse caos, dessa tempestade perfeita? Seja muito bem-vindo. Olá, Bruno, Marcos, obrigado pelo convite. É um prazer aqui estar participando. Eu que sou a audiência garantida de vocês, é um prazer hoje estar participando. Cara, foi um período profissionalmente maravilhoso, porque, como eu digo em outras oportunidades que eu tive de falar sobre isso, foi talvez uma oportunidade única de tirar do papel todos aqueles sonhos, tudo aquilo que você planeja e conseguir viabilizar por conta do tamanho que o Neymar tinha aqui no Brasil e no mundo naquela época. Então, o seriado que ele colocou no ar já era uma fase posterior, mas eu digo que a fase que a gente teve foi o caos perfeito e imperfeito ao mesmo tempo, porque, na verdade, foi a construção de tudo que ele vive até hoje, e isso me orgulha muito ter participado do bastidor, principalmente. Pô, maravilha. E assim, primeiro, né, você ficou com o Neymar até 2015, então, até para quem nos ouve, né, vamos relembrar, já estamos em 2026, o menino Ney talvez não seja tão menino assim, né, já virou adulto, mas falando um pouco do Neymar, essa fase ela compreende, primeiro, o surgimento do Neymar no futebol brasileiro, toda aquela magia, né, e aí quando, obviamente, eu faço aqui o punch polêmico, né, óbvio que tivemos outros excelentes jogadores de futebol brasileiro, mas o fato é que o Neymar ele traz um brilhantismo ao futebol brasileiro dentro de campo
e opta por seguir um pouco mais no futebol brasileiro, justamente no momento em que ele atinge um ápice precoce da carreira. Então, o Neymar, no ano de 2010, conquista a Copa do Brasil ali junto com o Robinho. Em 2011, vem a campanha histórica da própria Copa Libertadores. Em 2012, um quase título novamente, perde ali numa eliminatória ali muito apertada para o Corinthians. Em 2013, talvez coroando essa passagem dele para o Brasil, ele fecha com chave de ouro a sua estadia no Brasil, ganhando a Copa das Confederações em pleno Maracanã e já partindo para a Europa. Então, Edu, conta para gente como que ao mesmo tempo que aquele atleta brilhava nas 4 linhas, como que foi fazer essa gestão de alguém que tinha o seu próprio salário atrelado às campanhas de marketing. Então, conta um pouquinho como que aquele menino já era, desde cedo, uma verdadeira máquina de fazer receitas e, como assim dizer, uma própria empresa própria, né? Cara, eu acho que foi uma série, uma conjunção de fatores que dificilmente vai se repetir no futebol brasileiro. É importante também a gente entender o momento econômico. O Brasil o mundo vivia um momento pujante em 2010, 2011. Isso ajuda todo o projeto. É fundamental falar da coragem, tanto do clube quanto da família, em assumir esse risco, porque a gente está falando hoje aqui, 10 anos, 15 anos depois, de um projeto que deu certo, né? Poderia não ter dado. O Neymar não era o maior salário fixo do Santos naquela época, ele era o principal jogador e não era o maior salário fixo, porque, como o Bruno estava falando, ele realmente atrelava a sua remuneração a uma questão de imagem e de visibilidade. Ele teve, por conta de coragem do clube, de novo, coragem da família em aceitar esse desafio, uma estrutura do clube trabalhando para ele, então isso obviamente também ajudou. Mas no final a conjunção carisma e desempenho técnico dele foi uma química perfeita para aqueles momentos lá, e que por isso que eu digo que dificilmente vai se repetir. Não porque a gente não tenha talento, não porque a gente não tenha jogadores com carisma, pode se repetir, mas um momento onde clube e família se entendem, momento econômico do país, momento do calendário. Se a gente for lembrar, a gente tinha ali um calendário muito importante pela frente. A gente tinha, como você falou, Copa das Confederações, Copa do Mundo, Copa América e depois Olimpíada. Então a gente estava com um calendário importante para tudo que tinha à disposição do Neymar, e aliado, óbvio, e principalmente a questão técnica, né? Porque se ele não performa em campo, era possível que esse projeto não tivesse dado certo. Um ponto, até pegando o gancho nisso que você trouxe, assim, mas falando de produto de atleta, quais são os pilares para você construir esse produto, né? Porque a gente está falando de uma coisa que envolve, além de você falou que são externalidades, né, Copa, Olimpíada, esse calendário que você colocou, mas tem externalidades internas do atleta, né? O emocional, tem várias variáveis, mas quais são os pilares que você acha super importante para o desenvolvimento desse produto atleta, né? Eu acho que, obviamente, performance, né? A gente não pode. Que às vezes a gente fica falando, né? Focado, como a nossa área é mais a parte de comunicação e a parte de marketing, a gente acaba esquecendo, mas a performance, ponto 1. E logo depois, eu acho que é principalmente a coragem e a ousadia de vender a verdade. Se você começar, no futebol principalmente, e ainda mais com redes sociais, isso já era, a gente, importante pontuar, né, que naquela época ali, para os mais novos, que era o surgimento de rede social, elas não tinham essa importância que tem hoje. Hoje, isso é pior, entre aspas, estou colocando, porque a exposição dos jogadores ela é diária. Então, não dá para você pode tentar momentaneamente, tentar fazer ou tentar robotizar uma mecânica ou alguma coisa com algum jogador, com alguma personalidade. Mas quem tem a exposição que os atletas têm hoje em dia, é muito difícil que isso aconteça. Então, o público precisa se identificar com a verdade. Público, e, consequentemente, se o público se identificar, as marcas vêm atrás, porque tem ali alguém que tenha relevância e é referência para o seu público consumidor. Eu acho que, basicamente, Marco, obviamente, o performance, o carisma e, consequentemente, a verdade de cada um, né?
Se o Chatac me permite, acho que é só explorando uma outra frente quando você fala de performance, como que você vê dentro desses pilares movimentos parecidos como o Curry e o Tom Brady na época de abdicar do maior salário, como se colocou no Neymar, mas ter ao lado ali grandes atletas para ter essa performance dentro do clube, né? Ser campeão, brigar por título, etc. Você acha que isso no final do dia passa muito, é um pilar muito mais relevante do que, por exemplo, você ter uma exposição maior e estar ali gerando impacto para a marca? Sim, porque no final das contas, se a gente parar e pensar que a carreira de atleta é muito curta, né, Marco? Se você normalmente, você obviamente que, né, você tem que pensar no lado financeiro, o lado financeiro é importantíssimo, eu não quero deixar ele de lado, mas se você pensar só no lado financeiro para um atleta, eu estou aqui hoje com 52 anos, entendo eu, no auge da minha carreira, eu consigo entregar a minha carreira com 52 anos. O atleta tem aquele limite de 34 ou uns extraterrestres por aí, como o Zé Roberto, Fábio e tal, mas assim, 34, 35, 36 é o que hoje o tempo. Então aí você tem aí 10, 15 anos de faturamento com o jogador. Então ele tem que pensar no dinheiro a curto prazo. Só que, também por esse motivo, e elas não são contraditórias, mas também por esse motivo, a construção da sua imagem, a construção daquilo que você vai levar para o pós, é fundamental para que esse faturamento, esse reconhecimento de mercado continue. Seja através de marcas, através de veículos de comunicação, através da sua história. Então, tem uma série de coisas que você pode trabalhar. E eu acho que quando você cita o exemplo de Brady e de Curry, obviamente, e de novo, né, quando dá certo, então é muito mais fácil falar, mas assim, obviamente que esses caras são heróis eternos dos seus esportes, dos seus clubes nem se fala, e vão ser sempre lembrados por isso, independente do que fizeram. Por exemplo, o Curry, que está em atualidade, o cara não precisa ganhar mais nada se ele não quiser, se ele não conseguir, do ponto de vista esportivo. Mas ele é um cara que construiu e tem essa história por trás, o quanto ele ajudou a construir, formar um time forte para que ele fosse o principal personagem daquele time. E assim, né? Eu acho que talvez o que a gente possa aqui bater uma bola, e é muito importante escutar o Musa como alguém que já está aí há uma década e meia no mercado esportivo, pelo menos, é também a questão do contexto. Porque não só nós, mas também muitos dos nossos ouvintes, né? Nós estamos ficando velhos, né? Então, 2010, a gente está falando de 15 anos atrás. Então, vamos primeiro, assim, né, tentar contextualizar um pouco a diferença de cenário. Naquela época, você tinha um número muito mais reduzido de transferências de atletas direto para os clubes de ponta da Europa. Então, todo mundo vai lembrar, a gente tinha a famosa porta de entrada na Europa, né? Que você tinha Porto, Benfica, o Sevilha, outros clubes que já faziam o Dortmund, né? O La Coruña, até então, clubes que faziam essa porta de entrada de bons prospectos brasileiros para o mercado europeu. Ao passo que, já ali no Robinho direto para o Real Madrid, e logo depois, já um pouco na crista da onda entre Ronaldo, Robinho, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, que aí sim esse vai direto para o Milan, o próprio Neymar já é trazido, alçado à vitrine como um primeiro atleta que fez essa ponte, já quase que uma passagem de bastão. Então, não é que o Neymar foi para o Real Madrid como o Vinícius Júnior e despontou lá. O Real Madrid, o Chelsea e o Barcelona, eles já disputam a nova joia geracional para a próxima década. Mal se sabia, né, que Cristiano Ronaldo e Messi teriam um ápice tão duradouro, né? Mas eu acho que isso é muito importante de contextualizar, e também a questão, né, de valor da moeda. Aquela época, né, o real valia ali entre 2 desculpa, o dólar valia entre 2 e 3 reais, né? Então hoje a gente tem aí para euro, né, 6,5. Então a coisa já vai saindo um pouco do descasamento e, obviamente, com essa atração de novos fatores, como novas mídias sociais, maior forma de remuneração, você começou a ter essa retenção de talentos aqui. Então, assim, Musa, conta um pouquinho também como é que foi viver essa inovação na ponta, né? Como que naquela época você trazia para um atleta que não tinha o maior salário, como que você chegava e explicava para ele que ele ia ganhar com patrocínio, né? Como eu falei, foi uma aposta
onde eu acho que a família foi muito corajosa mesmo, embora o projeto era muito bem estruturado, sou suspeito, mas era muito bem estruturado no sentido de como o Neymar já tinha, ele, como vocês colocaram aí a cronologia, foi em 2010 foi um ano maravilhoso para o Santos, então essa renovação acontece lá em agosto de 2010, então o Neymar tinha encantado o país, já tinha estreado na seleção brasileira há pouco tempo, uma semana, 2 semanas antes, e estava nesse momento um momento efervescente de propostas. E, Bruno, só para ti, né, de forma oficial, fora aquelas conversas de bastidor, tinha chegado primeiro uma proposta para o West Ham, para o Neymar, que foi registrada pelo Santos. A primeira proposta oficial que chegou para o Neymar foi do West Ham. E aí, quando o negócio ficou sério e que percebeu-se que o Chelsea não negociaria, pagaria a multa, e aí foi a corrida contra o tempo para falar de projeto Neymar, apresentar possibilidades, porque, de fato, mesmo com o dólar e com o euro não estando tão distantes hoje do real, como a gente tem a realidade hoje, a diferença salarial era de 4, 5 vezes por ano. Assim, era uma diferença que, mesmo que o Santos fizesse fizesse um esforço tremendo, o Neymar seria o maior salário do Brasil, a distância ia ficar em 3, 4 vezes o salário. Então, a discussão passou a não ser dinheiro. A discussão passou a ser, se for dinheiro, acabou a reunião. Né? Se for só pelo quanto que eu te pago, quanto que você fica, acabou de... Agora, se a gente quiser construir um atleta, um ídolo Brasil, que tinha carência, que tinha aquela, né, a famosa, que é verdade, a famosa cena da cadeira vazia na apresentação, que depois de Senna e outros... de Senna e Guga, a gente não teve um ídolo nacional. O objetivo era fazer esse trabalho, e foi feito. Deu certo, né? Bruno e Marco, deu certo, graças a Deus a gente está falando aqui, deu certo. Mas tinha um risco muito grande ali. E eu acho que o principal, e principalmente eu reputo duas ações que a gente fez, que eu acho que ali deu a fagulha de mercado, foi com o Red Bull e com o Nextel. A primeira foi a Red Bull. Red Bull, na verdade, só tinha um jogador de futebol no mundo inteiro, era um centroavante alemão, gente, eu estou esquecendo o nome aqui, mas até no episódio eu volto aqui, porque ele é um cara, ele não era top, mas ele era relacionado com o Red Bull, o Salzburg lá, então tinha uma relação ali, mas o Neymar foi o primeiro jogador de futebol realmente de alto nível a fazer o contrato. A gente estava numa disputa com uma outra marca de bebidas, não nem energético, mas que fecharia a categoria, mas a nossa decisão foi justamente por como comunicar o Neymar de uma forma diferente, então a Red Bull foi essa. E logo em seguida veio a campanha da Nextel, que a gente também estava recebendo proposta de uma outra operadora, um valor maior, e a gente topou fazer na época a campanha da Nextel, porque a Nextel ela tinha uma série para os mais novos. A campanha do Neymar não foi única, foi no meio de uma série de campanhas que eles faziam com personalidades brasileiras falando da vida deles, como não foi simplesmente chegar lá, como teve um caminho até acontecer o que aconteceu na carreira dessas pessoas. E com o Neymar, para a gente foi muito importante, porque a gente vinha do famoso episódio do Dorival, né? Que nem foi com o Dorival, tá? Mas assim, do famoso episódio do Dorival, na briga do Neymar no jogo do Atlético Goianiense, e a gente precisava contar a história do Neymar. Então a Nextel ajudou muito, e a Red Bull naquele momento. E a partir daí, a gente conseguiu trazer outras marcas, sempre com a necessidade a gente entende o teu lado comercial, mas eu preciso que tenha uma sinergia, que seja uma simbiose de comunicação, não simplesmente você vender um produto qualquer com a imagem do Neymar. A gente chegou a dizer não para algumas marcas, porque eram situações de curto prazo, e que naquele momento não interessava para a gente, porque a gente queria alguém que contasse uma história, alguém que nos ajudasse na comunicação do Neymar, e acabou dando certo. Então depois vieram marcas como Santander, Volkswagen, a gente juntou as 3 maiores ali, Unilever, P&G, Johnson & Johnson. Então a gente conseguiu ter um time de marcas que ajudou muito na comunicação. E acho que tudo isso, Bruno, por isso que eu digo assim que os astros se alinharam muito ali naquele momento, a gente conseguiu dar naquele momento o recado claro para o mercado, e o mercado entendeu que o Neymar era uma entrega relevante, era um asset interessante no mercado. E aí eu tenho aqui até uma pergunta
Agora, para os dois experts em marketing aqui, né? Mas queria ouvir um pouquinho de vocês. Claro, estamos falando aqui do case Neymar, mas a vida ela é vivida de acordo com as atualidades, né? No momento que nós estamos gravando aqui, a gente tem uma situação até muito peculiar, que tanto o Flamengo, com o patrocínio do BRB, quanto o Palmeiras, com o patrocínio da Fictor, essas empresas, direta ou indiretamente, elas estão passando por averiguações policiais. Ao meu ver, aí falando até como advogado, a gente precisa diferenciar a pessoa jurídica da pessoa física. O BRB, a Fictor, são, às vezes, vítimas, supostamente vítimas, de maus gestores, pessoas que não sabem lidar com seus cargos de liderança e, portanto, deturpam a atividade fim. Mas uma coisa que, para mim, a rede social confunde muito é qual que é o papel de fiscalização e regulação dos próprios clubes em relação aos seus patrocinadores. Então, o que eu gostaria de perguntar para vocês, a gente não precisa falar tanto do Flamengo e do Palmeiras, mas qual que é a análise, né, para quem está cuidando do marketing, associar um atleta a um clube a determinada marca, né? Ao meu ver, como advogado, eu sempre entendo que o risco regulatório e criminal cabe à autoridade investigar, né? Mas, obviamente, que quando vocês têm que decidir como que você patrocina um clube ou uma instituição, alguns critérios estão na mesa. Quais que seriam esses critérios ao ver de dois experts de marketing? Vamos lá, Marco. Não quer ir na frente você como nosso convidado, eu te complementando? Fica à vontade, Duda. Vai lá. Eu tenho uma visão muito clara sobre isso, Bruno, e acho que até se alinha com um ponto que a gente vai tocar lá na frente, que é a questão da governança. Eu acho que a gente entrou numa roda viva no mundo do futebol e que muitas vezes se joga uma bronca para cima dos departamentos de marketing que ela é injusta, que é a necessidade de colocar dinheiro para ontem dentro de casa. A gente... E aí eu faço essa ressalva aqui, porque embora sejam no organograma os responsáveis por cuidar disso, mas eu entendo que politicamente eles não são, a culpa não é do departamento de marketing hoje, a desvalorização do produto futebol. Você vê camisa, você pode pegar qualquer time grande, tá? Qualquer time grande, você tem uma poluição de marcas gigantesca, você não tem mais as marcas consideradas grandes e relevantes do nosso país investindo no futebol. Isso é sintomático, para mim. E aí, você, como departamento de marketing, você tem uma pressão enorme no teu clube para poder pôr dinheiro para dentro, e quando você faz isso, muitas vezes você não está muito preocupado com imagem, você não está muito preocupado com compliance, você está preocupado em assinar o contrato e entregar na mão da associação, do presidente, do CEO, olha, está aqui o que o senhor me pediu, o contrato de patrocínio cobre aí. É claro que eu não quero falar especificamente desses dois, porque eu não participei, né? não tenho as informações, mas eu acho que isso é um sintoma, porque, por exemplo, se sair Fictor e se sair BRB do Flamengo, eles vão ter dificuldades em colocar patrocinadores do mesmo tamanho financeiro no lugar, como alguns clubes já estão enfrentando os problemas da Bet, né? Alguns clubes grandes estão sem contrato com a Bet e estão enfrentando dificuldade. Mas o que eu quero dizer com isso é que eu acho que quando degringola a questão administrativa dos clubes e temos que a qualquer preço e qualquer jeito colocar dinheiro para dentro, se afeta, eu escrevi isso recentemente, inclusive, se afeta invariavelmente dois departamentos do clube que são os principais fontes de receita, que é a base e o departamento de marketing. Eu digo a base porque é o seguinte, aparece qualquer proposta, você vende, né? Pode ser até boa financeiramente, mas a gente está aqui para quê? A gente é cobrir futebol. Então, esse centroavante que é artilheiro do sub-20 na seleção brasileira, ele nem vai chegar no meu profissional. Grande maioria hoje não chega. E a questão de marcas, quando você pega, por exemplo, qualquer clube, volto a dizer, o cara tem marca aqui, marca aqui, marca aqui, marca em todo lugar, e você não está valorizando isso. Claro que para as marcas, normalmente isso vale a pena, tanto é que elas estão fazendo. Tá? E não há nenhum demérito para as marcas, mas para o clube, ele fica vivendo essas situações, Bruno, de simplesmente uma corrida para pôr dinheiro para dentro e não uma análise técnica de que tipo de parceria que a gente vai fazer. É assim que eu entendo, claro que também não sou dono da verdade, mas é assim que eu vejo. Até é bom ouvir o Marcos aí.
Eu acho que, só trazendo uma perspectiva aqui, quando o Duda traz essa questão, eu acho que não cabe nem só aos clubes, tá, Chatac? Acho que uma visão minha, assim, acho que eu vejo isso dentro do ecossistema esportivo. O cheque, ele vem na frente do produto. E aí eu acho que isso fica claro. Eu tenho uma bagagem muito grande em broadcast, né, trabalhando em veículos de comunicação, e eu vejo os veículos de comunicação também fazendo isso, né? Quando a gente vê falta de bloqueio de categoria, acho que o exemplo do Duda aí em cima das casas de aposta, não só os clubes eles ficaram ali tão dependentes das casas de aposta, mas os veículos de comunicação voltados para esporte também ficaram totalmente voltados a isso. A gente não vê uma construção, na minha visão aqui, de produto, que acho que é isso que eu traz o Duda aqui, de produto de você não vai conseguir, talvez, monetizar tão fácil nesse início, né? Mas você vai conseguir construir um produto que vai ter uma aderência daqui 2, 3 anos, com muita resiliência e construção de produto emocional, alcance, engajamento, você vai ter essa monetização posteriormente. Eu acho que no futebol começa essa ansiedade, aí é isso que o Duda trouxe, né? Aí você começa a bater ali, vender jogador de futebol, você começa a olhar para o esportivo. Mas eu não vejo só isso, acho que essa é a minha questão. Eu vejo também na gestão, e aí queria até escutar o Duda aqui, dos próprios jogadores, né? Eu acho que os jogadores também acabam se monetizando sem ter essa governança, construção de produto. Os veículos de comunicação esportivos, a gente vê essa questão. As próprias federações, aí, quando a gente fala desses dois exemplos que você trouxe do Palmeiras e do Flamengo, a gente viu outras stakeholders no mercado sendo lesados, talvez, às vezes, ou por uma falta de diligência, ou por uma falta de construção de produto, ou por uma falta de governança, porque precisava do cheque na frente ali e dependia de se isso era uma empresa muito bem estruturada ou não. Até um ponto que eu queria trazer aqui para o Duda nessa deixa que o Chatac deu, o quanto que os clubes eles têm hoje, né? Você ali tem super envolvimento, conversa com muita gente do mercado, tem a preocupação de desenvolver o seu talento dentro e fora do mercado, para valorizar esse ativo, né? O quanto que ele tem se desenvolvido ali para esses grandes jogadores que hoje a gente já sabe que tem tudo para dar certo, com 11, 12, 15, 17 anos, mas não só dentro de campo, mas fora de campo, para quando ele chegar, como o Chatac disse assim, né? Ele vai pular a gente tem visto cada vez mais, né? Esse mercado primário, né? Porto, Benfica e etc., ou os menores da Espanha, e vai bater num Chelsea como o Estevão ali, né? Como que ele está preparado para isso, para adaptação, né? Não só dentro de campo, mas fora de campo. Marco, infelizmente, tem que dizer que não está. Você tem casos isolados de um ou outro atleta que está, mas muito mais por conta do trabalho do agente do que especificamente do clube. E aí sim tem uma contradição grande, porque existe uma questãozinha de poder, que é uma briga silenciosa entre clube e agente sobre o atleta, que quando o clube oferece, por exemplo, algum tipo de trabalho alternativo ou complementar, à carreira esportiva, muitas vezes o agente é refratário. Eu acho, sinceramente, que não vai ter jeito. Eu acho que os clubes, eu estou falando dos grandes, né? Claro, eles vão ter que se organizar, porque cada vez mais no mercado que a gente está brigando aí, um mercado hoje bilionário, né? Com o Flamengo o primeiro clube atingido 2 bilhões de faturamento no ano, a gente tem aí um mercado que é bilionário e que não cuida da sua matéria-prima. Eu acho que isso deve acabar, eu acho que já está acabando, mas ainda eu acho que é um trabalho muito bem feito no Brasil para a questão técnica, tática, de base. O Brasil é realmente referência no mundo, porém, eu acho que cuidar da pessoa, cuidar do produto do atleta é um trabalho ainda que muito clube vê como, não, isso aí depois, quando der, a gente faz. Bom, então, eu brinco aqui, quem manda na pauta é o assunto, não somos nós. Então, sim, vamos falar um pouco de clube, então, o que vocês acham? Porque, assim, até para quem nos assiste, né, a gente tem muito a questão do Musa ali com o Neymar, com o Santos, mas esse gestor, ele eu posso chamar aqui de bem holístico, bem 360. A gente vai falar um pouquinho da Confederação de Skate no final desse episódio, mas hoje o Musa também é uma voz ativa na questão da profissionalização do futebol.
Então, Musa, eu já vou te dar aqui uma batata quente. Eu sempre brinco aqui que da porta para fora, a SAF ela não é uma fórmula mágica. SAF é um regime societário. O que faz boas SAFs e boas associações são as gestões internas da porta para dentro e a questão de governança, fluxo organizacional, processos internos. Então, em primeiro lugar, antes da gente destruir o futebol brasileiro, vamos construir. Como que você vê um pouco esse movimento de SAF no futebol brasileiro e o que esse gestor com tanta bagagem tem para dividir com a gente sobre esse assunto? Bruno, eu acho que a questão principal, eu tenho escrito sobre esse tema, mas assim, a questão principal que eu vejo não é a questão da SAF ou do clube associativo, é a questão da governança, como você falou, os processos internos, como isso vai se dar de acordo com a liderança, que a liderança pode ser através da SAF, a liderança pode ser através de um clube associativo. E a gente tem exemplo para os dois lados aí, com coisas boas e com coisas ruins. Mas o que me preocupa quando a gente fala de SAF, eu vou pegar exatamente o exemplo que o Marco deu agora, do departamento de marketing, quando o cheque vem antes da entrega. Hoje, os clubes estão, eu estou falando de forma geral, obviamente, passando pires para poder fechar suas contas, e um ponto que eu toco, que para mim ele é o mais inacreditável, como virou até parte do folclore brasileiro, mas assim, a gente, eu digo quem tá na indústria, né, a gente normaliza atraso de salário, né? Que mercado que você vê de faturamento bilionário que tem atraso de salário, né? Eu estou falando de empresas grandes, empresas gigantescas. A gente normaliza, a gente fala, os comentaristas esportivos falam, a gente fala como se fosse um ponto. E, na minha visão, isso é um baita de um absurdo, só que a gente normalizou porque virou folclore aqui no time tal o mês tem 90 dias, no clube tal tem 45. Então, eu acho que isso mostra o quanto que a gente hoje está preocupado com o cheque e depois com os processos. Então, é óbvio que esse cheque, e acho, Bruno, e eu não estou fazendo juízo de valor, vai ser um processo natural que daqui a 4, 5, 6 anos, a grande maioria seja SAF. Essa é a minha visão, eu acho que é isso que vai acontecer. Poucos grandíssimos clubes vão conseguir sobreviver sem a SAF, porque se organizaram antes. Né? O caso, claramente, de Palmeiras e Flamengo, por exemplo, hoje. Mas o problema não é o cheque para pagar a conta. Tá bom, trouxemos... Isso no mercado você vai conseguir, é fato. Né? Tem uma frase famosa aí do Ronaldo, num podcast que ele participou: o dia que o Corinthians vira SAF, eu trago o cheque na hora e pago. Né? Ele falou isso, e eu entendo isso porque é verdade. Você tem no mercado condições de captar esse dinheiro para um time dessa magnitude como o Corinthians, como os outros. A questão é, e o processo? E depois? E responsabilidades? Você está vendendo mesmo tudo, o clube, está tudo bem para você? Para o torcedor? Se amanhã o cara compra o Corinthians e ele muda a cor do Corinthians, ele muda o distintivo do Corinthians, está tudo bem para o torcedor? Então, essas discussões que parece que são chatas, não são populares, elas ficam em segundo plano pela urgência e pela necessidade. Então, assim, eu acho que o futebol brasileiro, na minha visão, ele tem a possibilidade de ser o produto do futuro do mundo dos esportes, do mundo do futebol. Acho que com o nome que a gente quiser dar, seja liga ou não, mas esse fortalecimento das séries A e B do Brasil, se ele realmente vier à tona com essa questão do fair play financeiro da CBF, eu acho que isso vai trazer uma possibilidade gigante da profissionalização do futebol brasileiro, e aquilo que a gente estava até comentando em off, né, Bruno? A grande melhoria já dos profissionais que estão trabalhando nos clubes. Né? Se a gente falar de 20 anos para cá, o quanto que isso melhorou? Acabar com essa questão do diretor apaixonado. Ele pode ser o diretor apaixonado, ele tem todo o direito do mundo de participar da questão associativa, só que não cabe mais no mercado bilionário a administração de um cara que não tem competência para isso, de uma pessoa que não foi formada para isso. Mas o amor dele pelo clube, lindo, maravilhoso, participa de conselho, participa de torcida, participa de questões sociais do clube, mas o futebol, e a gente pode gostar ou não, né? Isso aí é gosto pessoal, mas a gente não pode esquecer que é uma empresa, que é um mercado, que é uma indústria que precisa ser administrada de forma profissional. Então,
de forma, né, até me estendi um pouco, porque é um assunto que eu gosto muito, Bruno, mas de forma clara, eu entendo assim, que a profissionalização do futebol, ela não tem volta. Você pode não gostar, você pode vir um presidente aqui e falar que não, que é assim, mas essa questão, por exemplo, de loteamento de clube, isso acabou com os clubes. Isso acabou com os clubes, porque eu consegui X mil votos para o meu presidente, ele me dá a diretoria de obras. Eu não sei nada de obra. Só que aí eu, como sou apaixonado pelo meu clube, quero ser o diretor de obras e infraestrutura do clube, vou lá e fico lá. Só para dizer que o meu trabalho é muito sofrível, em grande parte, né? Claro que existem raras exceções, mas em grande parte vai ser um trabalho sofrível. E isso vem se acumulando ao longo de décadas. E a hora a conta chegou. Pô, perfeito. Kim, se eu puder aqui fazer uma construção aqui de várias coisas que eu fui tomando notas mentais aqui, que o Musa falou, que eu concordo 100%. A primeira delas é a questão até da nossa audiência, né? A gente tem aqui, o que eu brinco, é uma audiência qualificada, né? São profissionais de dentro e de fora da indústria que, de certa forma, se interessam não só ali pelo balanço, que eu sempre brinco, mas pela indústria como um todo, né? O marketing, os processos internos. Então, o que acontece? A gente brincava aqui antes da gravação. O Musa, o Sica, o Marco de Servo, o Pedro Oliveira, o Thiago Salomão, nós paramos nessa indústria quase, eu vou brincar aqui por um acaso, mas por circunstâncias da vida, né? Então, nós estudamos outras coisas, nós trabalhamos com outras coisas. Hoje, em 2026, um profissional vai entre os seus 16 e 25 anos, ele pode ter uma vida 100% acadêmica e profissionalmente dedicada ao esporte. Então, ele pode já fazer faculdade com dedicação exclusiva ao futebol ou à indústria esportiva, a marketing esportivo, administração e finanças esportiva. Então, isso gera, por exemplo, departamentos novos que não existiam, departamento de scout, departamento de performance, fisiologia, preparação física, todos os cargos de C-level, então eu tenho CFO, CMO, CTO, CLO, tudo que vocês imaginarem, e isso, naturalmente, faz com que esses dirigentes, à moda antiga, acabem sendo diariamente confrontados por profissionais já mais preparados. Então, é claro que a gente fala muito em revolução estatutária. Vamos lá, eu posso ter uma associação bem gerida? Posso, mas eu preciso de um estatuto que preveja alguns limites de governança para eu afastar dirigentes perdulários ou mal intencionados, muito no que, por exemplo, aconteceu no próprio São Paulo recentemente. Eu posso ter uma SAF mal gerida, como vem sendo a do Botafogo, e aí a gente está falando aí em situações assim temerárias, ou até uma coisa mais rápida e mais piramidal, como foi a 777, isso tudo pode acontecer, mas a partir do momento em que você tem stakeholders preparados, ou seja, profissionais que não se sujeitam a determinadas coisas, a tendência é que você diminua exatamente esses descalabros que a gente se habituou no futebol brasileiro. E, por último, e que talvez seja acho que a grande camisa de força do futebol brasileiro é a real implementação do fair play financeiro. Por quê? Via fiscalização, movimentos regulatórios, é como esse profissional que está lá com uma caneta de CFO de uma SAF ou de uma associação, ele vai ser respaldado por um órgão regulador que vai efetivamente fiscalizar essa implementação de gatilhos de governança efetivos. Então, isso significa que no momento em que um CFO se recusa a assinar a transferência ou um balanço que não esteja condizente com o fair play financeiro, você tenha hoje o que é a CVM no mercado de capitais ou o próprio Bacen no mercado financeiro, alguém que vai regular e respaldar esse profissional, né? Então, agora que se estendeu fui eu, mas talvez assim, trazendo um pouco de como isso funciona no dia a dia. Até porque acho que fazendo um comparativo quando a gente estava falando da questão das áreas de comerciais e marketing de propriedades, né? Se a gente não tivesse regulamentação, como vocês trouxeram aqui, do ponto de vista, o Duda traz exemplo aqui do fair play financeiro, vai continuar sendo algo que o cheque vem na frente do produto, né? Porque às vezes, para algumas SAFs, parece que é isso, né? Acho que o Chatak traz no nosso episódio muito sobre isso, né? Que
é esse desespero para ter esse sócio rico aqui. Você traz primeiro o dinheiro para depois você resolver o produto. E não, tem que ser o contrário, né? Eu acho que até tem SAFs muito interessantes sendo bem desenvolvidos, que é isso, diminui o endividamento, traz fluxos de processos, né? E aí, automaticamente, depois, quando vem o dinheiro, ele vem no momento ali de capilaridade, crescimento, né? Eu acho que isso acho que isso é muito importante, né? Essa atuação de governança e regulamentação. Eu queria fazer um paralelo aí com o que o Bruno colocou. Como eu vivi um mundo olímpico recentemente, na Confederação Brasileira de Skate, e óbvio, né? Eu não estou falando aqui de mundo perfeito porque ele não existe, mas eu sou um entusiasta gigantesco desse sistema de fair play da CBF, porque eu entendo que a regulação entre concorrentes é o principal fator que vai dar uma melhora ao produto, né? E eu não vou aqui me estender no caso, vocês já fizeram, inclusive, vários episódios muito bons falando, por exemplo, de concorrentes que compram o jogador entre si, não pagam, tiram um principal atleta do outro time, levam para o dele, não pagam e competem entre eles. Então, a gente está falando disso, né? Não só de grana, mas de competição esportiva. E desde quando houve uma regulamentação, embora governamental, e eu sou um pouco contra no futebol, mas no lance das confederações era importante, porque o dinheiro vem via a verba via loteria esportiva, uma série de regulamentações para você ser presidente ou você estar ali na presidência da confederação. E eu acho que o fair play, guardadas as devidas proporções, fará o mesmo serviço e terminando, e a gestão das confederações melhorou muito. Você pode ter crítica ao presidente X, ao presidente Y, fez errado, fez agora, mas você não vê mais situação falimentar, como, por exemplo, logo depois das Olimpíadas de 2016 no Brasil, né? Onde ainda tinha faço o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quiser. Sou dono disso aqui. Hoje, as confederações olímpicas, elas têm uma série de regras a serem cumpridas, como, por exemplo, apenas uma reeleição, balanço, prestação de contas, uma série de itens, né? E aí eu não preciso me aprofundar aqui, mas porque eu estou fazendo só o paralelo com o sistema da CBF, que eu acho, sim, eu sou um entusiasta e acho que é um capítulo novo que me dá muita esperança para o mercado de futebol brasileiro, essa regulamentação vir de cima, e, de novo, cada um com a sua autonomia, o clube continuará conseguindo gerir, mas dentro do seu tamanho real, não depois o próximo pensa como pagar. E até também eu acho que vale um esclarecimento para quem nos assiste e nos ouve. Eu tenho falado muito em outros canais sobre o fair play financeiro, talvez eu tenha... eu estou em dívida aqui com o nosso canal, né? O que é esse fair play financeiro? Em linhas muito rápidas aqui, tá? Mas, basicamente, esse fair play financeiro que vai passar a vigorar a partir de 2026, ele propõe, em maneira muito resumida, 4 pilares. O primeiro são as dívidas em atraso, que, portanto, já temos, a partir de 2026, esse pilar em vigor. Então, eu não posso contrair novas dívidas tendo dívidas em atraso, né? E aí, talvez, a gente tenha uma lista tão extensa de clubes em transfer ban, ou saindo, ou prestes a entrar, seja o grande cenário do que a gente chama, né, de uma bolha real, né, de economia real no futebol brasileiro atualmente. O segundo pilar é a questão do equilíbrio operacional. O que é isso, né? Eu não vou gastar mais do que eu arrecado. A partir de 2028, você tem o pilar número 3, que é o pilar da questão de um gatilho de teto de 70% da sua receita em investimento em atleta, portanto, direitos de imagem, pagamento de comissão, contratação, salário, enfim, e vale muito a gente destacar que para esse fim, para esse terceiro pilar, o investimento em futebol feminino e investimento em categoria de base, isso não conta, portanto, o próprio legislador deixou ali uma sementinha para que os clubes investam mais nesse tipo de modalidade, né? E também no quarto pilar, e esse sim, um pilar construído ali na reta final do fair play financeiro, já olhando para a bolha que a gente tem atualmente, é o limite de endividamento de curto prazo, ou seja, dívidas que vencem em até 12 meses, em 45% da dívida total. Por quê? Esse reflexo é justamente da troca de dívida que você teve nos 2 últimos anos do futebol brasileiro.
Os clubes passaram a dever muito mais a curto prazo. Antigamente você tinha ali aquele endividamento mais tributário, né? Dívidas mais alongadas, e aí você tinha ali um percentual menor, majoritariamente bancário, que te estrangulava. Hoje você já vê nessa dívida que estrangula muitas dívidas, não só de natureza bancária, mas de outros perfis. Então, isso tem trazido uma preocupação com o que a gente chama de déficit operacional dos clubes. Então, por que isso é muito importante a gente deixar claro esses 4 pilares? Porque se nós não nos acostumarmos com esses pilares, e, portanto, 2029 é amanhã, a gente não vai conseguir implementar isso de maneira prática, né? E aí, trazendo aqui a bola para o Musa, Musa, o quanto você acha, como alguém que esteve ali e que está atualmente vivendo dia a dia na indústria, o quanto você acha que os clubes estão preparados para, nesse curto espaço de tempo, aplicar esses 4 pilares? Eu acho que são poucos que hoje estão 100% preparados, mas acho que o que vai ser determinante nesse processo é a postura da CBF em validar a eficácia do sistema do fair play financeiro. Porque se a CBF afrouxar um pouquinho, eu acho que vai ser um momento que os clubes vão falar, não, vamos aqui, por aqui, uma reuniãozinha eu resolvo. Agora, se a CBF colocar, e eu não tenho por que duvidar do que eles vão fazer, porque estão publicamente falando, divulgando as regras do jogo antecipadamente, que eu acho que já é uma grande melhora da CBF nesse ponto, eu entendo que os clubes... Eu li um jornalista, acho que foi, não sei se foi o Rodrigo Marcos, mas eu li um jornalista falando que ele fez um levantamento que só 7 clubes hoje estariam prontos, estariam dentro das regras do fair play para isso. Foi o Capilla, lá no Estadão, pro Estadão, salvo me engano. Eu acho que sim. E a gente está falando aí de 40 clubes, né? Vamos falar de séries A e B, a gente está falando de 40 clubes. Como é que esses clubes vão se virar? Existem hoje profissionais e margem para fazer. A questão é o lado político entender que vai precisar fazer. Porque até hoje os clubes sempre se viraram desse sistema de uma reuniãozinha a gente resolve. Seja com o governo, seja com o CBF, seja com a federação. E acho que eu estou muito, muito confiante que a CBF realmente implemente não, já está implementado, mas que ela valide, que ela force a eficácia do fair play para isso. Mas uma coisa que eu gosto muito de falar, Bruno, só pegando um gancho teu anterior aí, é que a gente da indústria gosta muito de falar de balanço, né, dos pilares da dívida e tal, mas a gente tem que não pode esquecer que no final das contas lá, e você começa com o torcedor de balanço, sempre o teu discurso, o torcedor não gosta muito disso, diz, eu torceria para banco, não torceria. Só que hoje a gente está vivendo a realidade de que quem não se atentou para balanço, para despesas, para ter como faz na sua casa, né? Como você faz na sua casa, você tem que gastar menos do que você ganha. Isso é básico do básico. Eu acho que esse tipo de comunicação que eu estou investindo hoje, porque fica claro para o torcedor que não é mais uma vontade, porque antes a torcida ia lá, balançava o carro do presidente, dia seguinte ele lançava um Romário, e seja o que Deus quiser, né? E assim, eu estou falando de forma, obviamente fictícia, mas assim, era assim, e seja, tem algumas lendas, uma que eu não participei, mas um advogado meu, amigo meu participou, e ele estava rescindindo com uma grande estrela do seu clube, e falou, eu preciso contratar outra, mas você está recebendo porque você não está conseguindo pagar. Eu sei, mas a outra vai me cobrar. E foram no clube, contrataram essa outra estrela, e aí, mas e agora? Não, eu estou contratando, pagar é outra história, a gente vê na volta para o Brasil, assina aí e volta. Então, isso tem que acabar. E o torcedor, e aí eu gosto de fazer esse paralelo, é natural que a administração de entidades, você passe por momentos diferentes, né? E eu faço paralelo com casa, janeiro, IPVA, matrícula da escola das crianças, então você se aperta um pouquinho e tal. Eu gosto de fazer esse paralelo, que você vai passar por alguns momentos de aperto e tal. Só que os clubes, eles vivem num janeiro eterno, e jogando isso para frente, e jogando isso. Eu acho que eu sou um torcedor do sistema do fair play da CBF,
para que isso realmente seja implementado e que a gente possa organizar, porque eu acho que a partir daí, Bruno e Marco, a gente vai ter um produto muito bom de futebol brasileiro para ser vendido mundialmente, né? E não à toa, quando você lê, por exemplo, as questões da Premier League, eles estão chegando meio que no topo de faturamento, de conseguir monetizar o seu processo lá dentro, também maravilhosos, tal. Estão partindo para outros países, porque estão chegando no ponto lá dentro da Grã-Bretanha, Inglaterra, eles estão chegando no nível máximo de valor de transmissão, as questões, as ações do departamento de marketing para valorizar, redes sociais, etc. Eles estão começando a transformar o produto deles em mundial. E acho que é isso que a gente tem que seguir esse caminho para que não deixar uma espanholização, né, que é um termo que tem usado, do futebol brasileiro acontecer. Ou até mesmo uma alemanhização, né, ali com o Bayern de Munique, que acho que tem essas três cadeiras, né? Só um ponto que eu ia pegar aqui, um gancho, se o Chataque me permite, só eu queria escutar do Musa por já ter feito, né, Você muito pode dessa... tudo aqui. Imagina, você é o mediador, né? Por você já ter feito parte de diferentes cadeiras dentro de um clube, você trouxe um clique muito interessante, né? O futebol brasileiro, independente internamente, mais externamente, ele funciona muito nessa metodologia associativa, como você disse, né? Acho que isso ajuda, como você disse, internamente, seja um presidente e seus respectivos diretores, pela falta de formalização, vamos dizer assim, mas fora também a torcida sabe usar bem esse mecanismo, né? Ela sabe, no associativo, ela sabe que recentemente a gente viu aí esse processo de impeachment do São Paulo, a torcida, ela sabe como entrar em confronto com a instituição para ela mudar algo. Seja mudar a saída de um jogador, seja mudar a presença de um local no estádio, né? Ela sabe. Como que você vê isso quando a gente fala de SAF? Você tem um dono, obviamente tem os percentuais, 75% ou 90%, né? Muita gente quer emplacar o tal do 75%, né? Para o associativo ainda ter um pouquinho do seu pedaço. Mas como que você vê essa relação numa SAF? Porque aí não tem como mudar, né? Acho que a gente viu, o Chataque pode contar um pouco melhor, a gente viu isso do Vasco, da 777, né, do que aconteceu, que no final do dia passou uma mensagem ali não muito legal, talvez, para novos investidores, né? Como que você vê essa relação? Acho que escutar, e aí, usando aqui, vocês dois como dois especialistas, né? Você, Duda, de ter estado lá dentro, e o Chataque aqui, né, de ter muito essa visão de mercado e como advogado, né? Como que aí muda muito o mecanismo. Aí os stakeholders talvez não vão poder atuar do jeito que eles atuam hoje, né? Cara, assunto eu gosto, mas eu sei que é um assunto chato para o grande público, é o estatuto, cara. Porque, assim, o que acontece muito é que quando você tem regras muito claras de governança, o presidente, o CEO, ou seja lá quem for de um clube associativo, na conversa com a torcida, consegue explicar os limites que ele pode ir ou não. É que a torcida, e ela está no papel dela, entendeu que o presidente era o dono do clube, né? Tanto que uma coisa que eu estou dando graças a Deus é o final. O finalzinho, a gente tem ainda daqueles dirigentes falastrões, donos do clube, aqui quem manda sou eu, e etc. Porque foi criado assim, essa relação torcida e clube. Eu vou lá, protesto, o dirigente vai lá, contrata um grande e acabou. Eu acho que a partir do momento que a gente está vivendo esse momento, inclusive, de organização, onde a torcida consiga entender, eu não posso, eu queria contratar o Romário, mas eu não posso, porque está aqui, ó, já estou gastando com isso. Eu acho que essa conversa, claro que não vai ser tão simples assim, porque tem a paixão envolvida, mas acho que essa conversa passa a ser um pouco mais clara, porque sempre ficou na vontade do dirigente, tudo. Eu posso, né? Por exemplo, o Abel, o treinador do Palmeiras, ele deu uma declaração que passa meio um pouco batida dos jornalistas que cuidam de esportes, mas para mim, ela dói no meu coração quando ele fala, não, mas o Palmeiras gastou 700 milhões, mas parcelou. O fato de você parcelar uma compra não quer dizer que você não tem que pagar, né? Ela está lá, tudo bem, e esse é um subterfúgio, desculpa, é um ponto válido numa negociação, você parcelar, e está tudo certo. É que hoje ainda existe aquela lenda de que a gente faz o que a gente quiser, depois lá para frente a gente passa. Por exemplo, antecipação de receita, né? Para mim, tinha que ser crime no estatuto. Você pode antecipar até a tua gestão. Você não pode antecipar receita de próximas gestões, como muitos fazem. E isso, na verdade, você está maquiando a tua administração e o teu resultado, né?
Então, assim, de forma clara, Marco, eu acho que a partir do momento que as regras forem mais claras e limites de dirigentes forem mais claros, eu acho que vai ter uma conversa um pouco mais direta com a torcida. Enquanto isso, a torcida, porque ela vê, pô, não tão, eu vou dar um exemplo aqui real, para a gente não ficar no... Por exemplo, eu não sou torcedor, mas acompanho e gosto muito da Ponte Preta, então eu tenho acompanhado o caso da Ponte Preta. Tem muita informação que não bate, e eu sei que elas são reais. Eles têm um transfer ban, né? Fato, eu estou falando de fatos. Eles estão lá 60 dias de salário atrasado, e tem 4 ou 5 jogadores contratados que não estão sendo inscritos após o transfer ban. Essas 3 informações, elas não podem estar no mesmo cenário. Ou você resolve o transfer ban antes de contratar, ou você põe os salários em dias antes de contratar, ou não é possível que você conviva com esses 3 problemas ao mesmo tempo. E a Ponte Preta está vivendo isso. Então, assim, eu estou falando da Ponte Preta, eu não tenho nenhuma relação comercial, nada lá, então, assim, fico muito tranquilo em falar, porque eu estou falando de matérias da imprensa. Então, assim, mas a gente chegou nesse nível, e a torcida, como é que a torcida cobra? Né? A torcida vai lá e sabe fazer o protesto dela. Agora, a partir do momento que as coisas não andarem, eu acho que a cobrança vai ser por o profissional certo, o profissional certo, o método certo, como é que o clube está gerindo, se o patrocinador está pagando ou não. A cobrança começa a ser de uma forma um pouco mais clara. Tanto que os jogadores, que se a gente pegar até os anos 2000, que eram os principais, até bem pouco tempo atrás, na verdade, os principais objetos de cobrança da torcida, hoje são as diretorias. O cara fala, pô, eu não estou recebendo em dia, você está me cobrando o quê, amigo? Eu não estou recebendo em dia. Então, assim, eu acho que, Marco, assim, é óbvio que não existe fórmula mágica, mas eu acho que o principal é que a partir do momento que as regras de administração e as regras dos processos internos dos clubes forem mais claros, a torcida consegue ter mais poder. E no caso da SAF, a torcida tem que entender que terá um dono, e aí é a vontade dele. Pô, acho que a parte esportiva ficou brilhantemente explicada aí pelo Musa. Assim, falando como advogado, né, hoje, a gente estar aqui já mostra o quão heterogênea a busca pela informação se tornou, né? Então, se tem um programa que fala sobre gestão esportiva, indústria do esporte, hoje o torcedor ele já tem muito mais acesso às informações e a como, de repente, essa participação política ela pode acontecer. Então, vamos pegar o Corinthians atualmente. O Corinthians atualmente ele tem uma discussão interna de reformulação, oposição e situação brigando ali por uma questão de conselho, ele tem um movimento de reforma estatutária interno, ele tem um projeto de Safiel e diversos empresários que já se colocaram como possíveis interessados, caso o Corinthians venha a ser, evidentemente, transformado em SAF. Então, talvez hoje o torcedor ele já entendeu a necessidade de se debruçar politicamente, tanto numa SAF quanto numa associação. Deixa como advogado eu só pegar essa vontade do torcedor e destrinchar ela em 2 documentos, tá? Numa SAF, independente se a associação ela tem 5, 10, 20, 50%, como que uma sociedade anônima do futebol, né, ela tem os seus mecanismos de governança muito bem estruturados. Existe, independente do estatuto de uma SAF, existe uma coisa chamada acordo de acionistas. O que é esse acordo de acionistas? É um documento, basicamente, com uma espécie de regras internas de governança. E a partir desse acordo de acionistas, você tem uma série de limites, deveres e obrigações que todos os envolvidos, né, participam ali e, evidentemente, isso também se estende aos cargos diretivos. Então, ali você nomeia o número de conselheiros, você diz o que o controlador pode, o que ele pode fazer sozinho, o que ele depende da aprovação da associação e uma série de outras regras. Já na associação, você tem a questão estatutária, ou seja, você dentro do estatuto tem que ter regras de governança que têm que ser votados em assembleia. Então, e obviamente, cada modificação ela tem o seu quórum de aprovação. Então, vamos lá botar o exemplo do Júlio Casares. O Júlio Casares, para que ele fosse impeachmentado, ele precisaria de uma maioria qualificada, portanto, 3/4, né, de 75% dos votos. Então, aquilo ali, por mais que a torcida tenha se indignado, que eles quisessem ir para cima, você precisa
sob o risco de uma verdadeira barbárie e descontrole, uma revolução civil, você precisa entender as regras do jogo e fazer essas modificações. E aí, é óbvio, né, eu sempre vou citar o Flamengo como um clube que, em 2015, pela primeira vez, impôs no seu estatuto a responsabilização diretiva por atos perdulários e de fraudes e má gestão ligados a patrimônio do clube. Então, isso significa que, hoje, se o presidente do Flamengo, o BAP, ele ficar envolvido em qualquer escândalo, ele obrigatoriamente precisa responder com patrimônio pessoal em relação a isso. Obviamente, existe uma regra de contraditório, ampla defesa, apresentação de defesa, instrução da acusação, prova. Você pode estender isso para o Poder Judiciário, mas você começa a trazer gatilhos que vão aprimorando tanto uma associação quanto uma SAF. E aí, o que isso significa para o âmbito do que o Musa acabou de explicar? Independente do que o campo vai dizer, você precisa ter mecanismos jurídicos que deixem confortável um diretor esportivo, ou uma própria torcida, ou um órgão de fiscalização, para que dentro da sua própria ingerência você crie mecanismos de contrapeso, né, que é o que a gente chama lá em inglês de checks and balances, né, freios e contrapesos, para que você organicamente consiga enfrentar essas situações sem necessariamente você ter que levar isso ao último expoente de caos, né? Então, eu sei que fica meio chato, é meio papo de advogado, mas é como você encontra esse filigrama do que o Musa acabou de trazer lá para a ponta de como fazer isso via procedimentos internos. Essa é a tal da governança que a gente fala aqui e às vezes ela fica meio vaga, né? E só dá um exemplo rápido aí que você citou a situação do Júlio Casares no São Paulo. O quórum mínimo não, mas o número mínimo de aprovação foi para a justiça, porque o estatuto é contraditório. Eu não estou aqui definindo tese, tá? Se é ou não. Mas o assunto foi parar na justiça, porque uns entendendo que era 2/3, os outros entendendo que era 3/4. Então é tão mal redigida, essa parte é tão mal cuidada, porque essa era uma alteração para ser feita há muito tempo atrás, né? E agora, como o cinto está apertando, de forma prática, está difícil pedalar, porque antes todo mundo pedalava na administração, né? Hoje está mais difícil pedalar, isso está aparecendo mais. Perfeito, perfeito. Quinho, vou deixar para você o assunto que eu sei que você ama. Vamos falar de confederação de skate, deixar o papo mais leve. Vamos lá? Sim, vamos. Acho que até tem totalmente gancho com isso, né? Acho que uma coisa que, quando a gente fala de SAF, me remete para a Confederação Brasileira de Skate, Duda, é entender como que faz construção, se não do zero, mas quase do zero, de uma confederação, né? Como que você conseguiu, quais foram, e eu sempre trago isso, os pilares de construção ali de governança, transparência, e até da sua frente de negócio ali, né? No final do dia, o skate estourou a bolha, né? Estourou a bolha com a Olimpíada, e a Olimpíada estourou a bolha com o skate. Deixa eu contar um pouco desse case aí, que você pegou talvez no mesmo tamanho igual o Neymar, que o Neymar estava ali, né? E conseguiu colocar num outro patamar ali. Eu dei sorte também. Assim como eu dei com o Neymar, eu dei sorte também no skate. Eu acho que a confederação, quando eu entrei junto com o Bob, né? E o nosso acordo era o Bob ser o presidente e a gente foi eleito para isso, né, e eu vice-presidente, mas eu cuidaria da parte da gestão, porque a vida do Bob ele não consegue tempo para isso. Mas me surpreendeu um lado positivo, é que as pessoas que estavam lá, graças a Deus, gostavam muito dessa parte de governança, de documentos, então ela estava zeradinha do ponto de vista de documentação, então, que esse é um ponto fundamental para as entidades que querem receber aporte de lei de incentivo, de loterias, etc. Então, isso me surpreendeu positivamente. Em contrapartida, ela era uma confederação que faturava R$60 mil por ano, né? Então, eram trabalhos voluntários, o presidente e o vice trabalhavam em eventos para poder serem remunerados e tudo certo. Então, óbvio que essa construção da estrutura, no primeiro momento, foi o meu maior foco, no sentido de estruturar uma entidade efetivamente para que ela desse conta. E eu brincava muito lá dentro, falava, a gente tem chance. Quando, né, eu
conhecia quase nada, para não te dizer, de skate. Conhecia o Bob, conhecia o Bob profissionalmente, conhecia o Sandro Dias pela TV, conheciam outros nomes ali, uma Letícia Buffoni, muito mais por uma questão de pesquisa minha do que de visibilidade. E quando você começa a entrar no dia a dia, eu comecei a perceber a possibilidade real de um bom desempenho esportivo. Então, o meu planejamento, que era até 20, não contava com a pandemia, mas era até 20, era tentar estruturar o máximo possível, porque eu esperava, assim, um crescimento. Também confesso para você que eu não esperava o que aconteceu de 21, né, e graças a Deus a gente também teve o surgimento de um ídolo, porque esporte não se faz sem ídolo, que foi o caso da Raíssa. Mas, assim, a confederação, ela está muito estruturada. Para você, né, só fazendo um comparativo, quando eu cheguei tinha um voluntário trabalhando, quando eu saí no final de 2024, eram 62 funcionários. A confederação hoje tem 62 funcionários. Entre professores porque a gente também focou muito na questão do mercado, então a gente fez muita parceria com o poder público para a confederação prover aulas gratuitas durante o estado, tem o departamento de eventos, tem uma série de departamentos ali, e óbvio, o olímpico, que é o motor do ponto de vista de visibilidade financeira para a confederação, embora o skate tenha uma tradição muito grande, completamente fora do olímpico, né? Ele tem um mundo à parte. Existem marcas que só estão no skate, que estão ali, e no início teve esse mal-estar entre o olímpico e não olímpico. Acho que hoje é uma coisa mais pacificada, porque obviamente tem modalidades que não são olímpicas e não podem ser agraciadas com a verba que é específica para o olímpico, e isso causa uma discrepância de investimentos e de estrutura entre modalidades do skate mesmo, né? Mas acho que isso acabou se acomodando. E, Marco, para mim, assim, a parte estrutural talvez tenha sido o desafio mais legal, a parte política interna tenha sido o desafio menos legal, porque isso envolveu uma série de questões, inclusive uma questão com a própria Federação Internacional, porque, resumindo aqui, não vou me alongar no tema, mas resumindo aqui, o skate não tinha uma federação internacional quando virou olímpico. O COI ficou com esse problema, né, porque para você ser um esporte olímpico você precisa ter uma federação internacional, aí jogou a bomba lá numa federação que é de patins, uma federação, acho que tem mais de 100 anos, ou quase 100 anos, mas que se fala de patins, mas precisava de um esporte olímpico para se crescer e para ter visibilidade. Eles abraçaram aquilo, são horrorosos em qualquer tipo de profissionalismo com o skate ou não, só que o skate ficou muito grande dentro da Olimpíada, né? Se você pegar a transmissão online no canal oficial do COI, tanto Tóquio quanto Paris foram as maiores audiências em números finais ali de visualizações e de audiência, foram do skate. Então isso mostra a força do skate dentro do movimento olímpico. Hoje eu acho que está mais tranquila essa questão política, e acho que o Brasil hoje é, sem dúvida nenhuma, o segundo país, porque o primeiro é o americano, né, no país, nos Estados Unidos é o berço do skate, mas o Brasil é disparado como entidade, a melhor entidade do mundo, a mais organizada, e a que consegue ter mais capilaridade, principalmente levando em conta o tamanho do Brasil, é que consegue ter mais capilaridade disparada, tanto que todas as federações, até hoje, eu recebo pedido de ajuda, de conselho de outros países onde eles estão se organizando. Então, o Brasil, como entidade, eu já estou um ano fora, estou falando isso sem nenhuma causa, nem do Duda, assim, mas de como a CBSK é importante institucionalmente no meio do skate. Então, hoje, disparada, hoje, a maior entidade de skate do mundo, eu não, tenho certeza que, inclusive, ela é muito melhor do que a Federação Internacional. Era como se a CBF fosse maior e melhor do que a FIFA. Hoje é isso que acontece no skate. Pô, que bacana, né? E, assim, talvez acho que a minha grande pergunta aqui, até como alguém que não tem tanto contato com os esportes olímpicos, qual que é o grande desafio, quando a gente fala, óbvio, né, dos esportes olímpicos, mas pela perspectiva do skate, quando você tem um voluntário para 62 funcionários, isso mostra que a Confederação Brasileira de Skate ela se tornou autossustentável, né? Como transformar essa indústria olímpica que está sempre atrelada
a repasses de verba de incentivo ou outros fins, como transformar ela em autossustentável, Musa? É importante, dentro desse processo, e como eu me organizei para isso na época, sem a lei da loteria esportiva, os esportes olímpicos, em grande parte, não vivem no Brasil. Claro, se você tirar lá 4 ou 5 esportes mais tradicionais e que têm sua vida própria, os outros 34, 35 não existiriam sem a lei da loteria esportiva, que nada mais é 1,5 da aposta vai para o COB, e o COB ele compartilha dentro dos critérios que eles criam lá dentro internamente essa divisão dessa verba. Isso é o que faz existir. Então, também eu tive a sorte, né, como falei, de sair de um voluntário, mas também o meu pontapé inicial foi mais tranquilo, porque eu tinha esse aporte pequeno, mas tinha esse aporte para a subsistência da entidade, salários e etc., viagens para competição. Depois a gente focou muito também em lei de incentivo, porque isso nos ajuda a viabilizar, nos ajudou, e nos ajuda até hoje, a viabilizar eventos para que a entidade, que os serviços da entidade, não o serviço em si, mas o esporte da entidade ficasse visível para o grande público. E a gente teve também uma parceria muito boa com uma produtora de eventos que transformou o Campeonato Brasileiro no STU, o STU, né? A gente transformou o STU numa parceria junto com eles no campeonato, e de novo, não me repetindo, mas de forma é isso, disparado o melhor campeonato nacional. Eles falam agora do campeonato mundial agora aqui no Brasil, em São Paulo, no início de março, com a mesma plataforma, o STU, e a plataforma STU, junto com a confederação e junto com o sistema integrado como um todo, ela proporciona visibilidade para o skate. Por exemplo, tem 9 datas na Globo, domingo de manhã, no Esporte Espetacular. E isso traz visibilidade para os atletas, que, consequentemente, conseguem melhorar os seus patrocínios. Aliás, esse foi um desafio muito grande, né? Porque o atleta de skate ele não tem remuneração de clube, né? Ele não tem remuneração de clube. Então, 2 coisas que eu aprendi. Eu tive que lidar, que eu estava vindo do futebol, então, era assim, ele não tem rotina, porque ele não tem uma rotina de clube, de treinamento, como tem no vôlei, no basquete, no futebol e em outros esportes. Ao mesmo tempo, ele também não tem remuneração do clube. Então, a dependência e a relação deles com o patrocinador é muito mais umbilical do que, por exemplo, de um jogador de futebol, de um jogador de vôlei, né? Que recebe o seu salário do seu clube para jogar. O skatista não, ele recebe do patrocinador. Então, essas relações a gente foi aprendendo com o tempo a poder dar a estrutura e as condições. Por exemplo, a gente criou a primeira seleção de skate do mundo, foi a nossa, foi a brasileira. E assim, com estrutura de médico, psicólogo, técnico, fisioterapeuta, para que esses caras pudessem usar. Então, os outros desafios a gente foi vencendo distância. Um mora nos Estados Unidos, outro mora em Porto Alegre, o outro mora, né, a Raíssa veio do Maranhão. Então, essas particularidades do mercado do skate, foram os desafios que a gente foi vencendo com o tempo. E hoje é uma confederação super estruturada. Que espetáculo. Marco, não sei se você quer fazer alguma, eu tenho uma aqui que está relacionada ao skate. Mas vai lá eu só ia trazer um ponto aqui, né? O quanto, a minha última pergunta ali, o quanto que esses desafios engrandecem o skatista, né? O quanto que o fato de ele não ter um clube nessa sua linha de comunicação e comercial faz com que ele tenha que ser mais autossuficiente, o quanto ele tem mais noção do papel dele para um patrocinador, assim, se de fato ele se constrói melhor, talvez melhor pelos desafios quanto produto que um atleta é ele por ele, né? Eu acho que o melhor ou o pior depende de cada exemplo que a gente for adotar, mas sem dúvida nenhuma o atleta de skate ele é muito mais independente do que o do futebol, né? O do futebol ele só precisa chegar no CT no horário combinado, ponto. O resto fazem por ele, no sentido de se hoje ele vai fazer fisioterapia, se amanhã ele vai fazer musculação, se ele treina de campo, isso é uma programação do clube baseada em números, técnicas, muito boa, inclusive. Mas no skate, não. Até porque, Marco, que é um desafio que vai ser eterno, o patrocinador de skate, normalmente, nem sempre está ligado ao desempenho final.
e sim a imagem, a lifestyle. Então, isso também gera, eu quero gravar com o cara na Malásia amanhã. E o cara talvez tenha que ir para a Malásia amanhã para gravar alguma coisa com um patrocinador. Então, esses desafios, assim, sem dúvida nenhuma, tornam o skatista mais independente, porque ele tem que saber a administração da sua carreira completamente fora da rotina. O jogador de futebol, não, é rotina pura. Aliás, até maçante, mas é rotina pura. O skatista, não. Ele cria, e as datas ele vai se ajeitando de acordo com os calendários de competição. Maneiríssimo. E assim, Musa, acho que a minha última pergunta aqui, em termos de tema, né, se você teve o privilégio de trabalhar com um fenômeno do futebol, que foi o Neymar, né, você também teve outro privilégio de trabalhar indiretamente, ou até diretamente, com outro fenômeno, né, que é a Raíssa Leal, a nossa fadinha, e aquela menina que o Brasil se habituou a ver crescer, né? Então, conta como aquela menina, né, aquela fadinha se tornou essa mulher e como, ao contrário de todos os prognósticos, como que ela se manteve, mesmo crescendo em relação à proporção dela em relação ao skate, se manteve conquistando torneios e ainda no topo. Qual que é o desafio do skate? Conta pra gente um pouquinho. Eu tive essa sorte mesmo, trabalhei diretamente, posso dizer, eu não era do staff da Raíssa, óbvio, mas trabalhei diretamente com ela, até porque foi sobre a nossa gestão que ela chegou na seleção brasileira a primeira vez, no auge dos seus 11 anos de idade, ela chegou na seleção brasileira, porque era dentro dessa construção que a gente estava falando, a gente estipulou que os convocados para a seleção seriam o primeiro, o segundo e o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. Ela, naquele ano, com 11 anos, chegou em segundo lugar. Então, ela se autoconvocou com o desempenho dela. Primeiro, assim, eu faço um paralelo entre os dois. Eu acho que existe uma similaridade de raciocínio e de entendimento de ambiente muito parecido dos dois, embora eu não sei nem se eles se conhecem e tal, obviamente que não conviveram, mas eu faço uma similaridade de raciocínio de entender o ambiente. A Raíssa, obviamente, ela furou a bolha, ela estourou, arrebentou a bolha por conta do seu carisma, mas por conta do seu desempenho. Eu acho que o principal desafio hoje é justamente da Raíssa manter o foco dentro de um ambiente onde não existe a rotina, né? Ela, por exemplo, faz a rotina dela de treinamento. Se ela não quiser treinar amanhã às 9, ela quiser treinar às 3, ou se ela não quiser, ela não treina. Digo isso porque, quando você é do futebol, você não tem essa opção, né? Marcar amanhã às 3, você tem que estar lá. Então, eu acho que o maior desafio da carreira da Raíssa hoje é a manutenção de foco para as conquistas, sendo que ela ganhou quase tudo, não digo quase tudo, porque talvez isso é uma coisa minha, não sei nem dela, mas para mim falta medalha de ouro na Olimpíada. Se ela tem, obviamente, tecnicamente, todas as condições do mundo, eu acho ela gênio, ET, completamente fora da curva. Ela tem condição de fazer isso agora em 28, se Deus quiser. E vai depender do foco que ela der, que ela conseguir ter, justamente porque a gente não pode esquecer, né? Se a gente pegar, por exemplo, eu tenho um filho de 16 e de 13 anos. É numa fase que muda muito a cabeça, mudam as vontades, mudam os gostos e etc. Então, acho que esse também é um ativo importante que eles conseguiram manter ali da Raíssa, mesmo com a pouca idade, focada, e ela gosta muito de andar de skate também, que ela não perca isso, porque se ela transformar aquilo em trabalho, eu acho que a gente tem chance de não ter tantos resultados assim. Incrível, incrível. Eu acho que esse amor, ele é muito importante, né? Então, eu brinco que longe de mim ter algum dom, mas todas as gravações eu chego com um sorriso e alguém que ama fazer isso aqui. Então, eu brinco que o Sports é meu terceiro filho, né? Então, enquanto a gente vier aqui para aproveitar, eu acho que o produto ele sempre vai ficar melhor, né? Marco, mais alguma? Eu queria estrear aqui um quadro de ping-pong aqui rápido. Pode estrear, vai fundo. Boa, Musa, totalmente te pegando desprevenido, mas duas perguntinhas aqui simples. Não se sinta muito comprometido, mas o que vier aí no seu coração. Duas perguntinhas no ping-pong.
A primeira é: qual que foi o seu momento mais marcante no esporte? Caramba, meu momento mais marcante. Eu tenho que empatar dois. Bora? O Prêmio Puskás com o Neymar em janeiro de 12, né? E a medalha da Raíssa em Tóquio. Pô, maneiríssimo. E esse Puskás, ele acaba carimbando talvez um dos grandes jogos da história do Campeonato Brasileiro, né? Então, não é que foi um golaço talvez num jogo iniciar lá naquele ambiente, para mim, foi a confirmação de que você está na correria do dia a dia, você não para pensar muito, você tem que fazer, você tem que entregar. Ali, eu acho que para mim bateu, putz, estou em alto nível, sabe? Acho que ali bateu esse sentimento de orgulho, assim, pelo trabalho. E o Neymar, ele tinha essa mania, né? Quando a gente achava que era não sem querer, né? Mas que foi um evento isolado, ele fazia de novo. Eu lembro que esse gol, claro, a conclusão ali com o nosso querido, eu como flamenguista, ele viu o Ronaldo Angelini naquela situação, não era das mais agradáveis, mas eu lembro também que ele, na própria Copa Libertadores, ele faz 2 gols muito parecidos, um contra o Galo e outro contra o Internacional, praticamente driblando o time inteiro. Então, quando a gente fala aqui que talvez o Neymar tenha sido aí, pelo menos eu, né, que eu vi o melhor jogador em solo brasileiro, foram por momentos assim que aquele menino banalizou, né? Bom, mas a segunda pergunta, Musa, se você pudesse viver 24 horas num corpo de um atleta, qual seria esse atleta e por quê? Puta, aí é ruim a avaliação, porque ela é totalmente emocional, né, cara? Aí eu tenho empatado tenho empatado 2 caras que, para mim, eu sou pelezista porque eu sou de Santos, meu pai é pelezista roxo doente, mas engraçado, né, aquela questão do ídolo. Eu tenho 2 ídolos, que é o Michael Jordan e o Zico. Tanto que eu, nessa caminhada aí com o Neymar, a gente trombou com muitos e grandes jogadores, atletas, personalidades, etc., em eventos e tal, e as 2 únicas vezes que eu quase travei, para não dizer travei, foi com o Michael Jordan e foi com o Zico. Então, eu acho, cara, que falando de vida, Zico, falando de esportes, Michael Jordan. Eu gostaria de estar nesses caras. Em breve a gente vai mostrar aqui, um dos quadros do nosso estúdio é o arremesso do Michael Jordan contra o Utah Jazz. Então, muito bem escolhido, Musa, muito bem escolhido. São caras que, por toda a minha idade, eram muito referências, e são referências até hoje, de esporte, daquilo que eu quero viver. Marco de Servo, você pode, por favor, como a gente vai estrear esse quadro a partir desse episódio, a gente vai ouvir todo mundo, me conta qual foi o seu momento mais marcante, né, do esporte e quem você seria aí por 24 horas? Acho que quem eu seria, vou começar pelo mais fácil, pro mais difícil ali, né? Acho que quem eu seria por 24 horas seria Michael Jordan também. Acho que tem uma questão ali de integração ele soube ter muito sucesso fora e dentro das quadras, né? Acho que tem essa questão, né? Ele tem a questão também ali de saber lidar com o suspiro, né? Acho que essa sexta contra o Utah Jazz mostra isso, né? Acho que até a reação dos torcedores em volta, eu sou muito fã. Acho que, cara, Michael Jordan total. Eu acho que ali, quando a gente fala de momentos, né, da carreira, eu acho que o meu grande momento ali aí foi pelo início de uma construção de um sonho, foi quando eu comecei a trabalhar na ESPN, né? Eu acho que porque, de fato, ainda é muito... A gente aqui é privilegiado por trabalhar com esporte, né? Seja no hobby, como o Chatak falou, mas seja na profissão, de fato, ali com clientes específicos ali e tal. Eu acho que simbolicamente eu falo da ESPN porque foi o kickoff, o primeiro lugar que eu trabalhei com esporte. A ESPN, de fato, é uma escola não só no Brasil, mas no mundo, né? Então, começar lá e saber que eu tinha a oportunidade de trabalhar com esporte era muito legal, porque acho que tem muita gente que sonha com isso, né? Trabalhar com esporte, não consegue trabalhar, acho que muito pelo que o Musa e você também falaram aqui, Chatak, que acho que essa falta de profissionalização, acho que essa questão de construção de cadeiras, né? Acho que limita grandes profissionais, a gente está acabando com isso, então acho que esse foi o meu grande momento aqui. Boa, boa.
Bom, eu aqui com minhas coisas peculiares, se eu pudesse falar aqui um momento aí do esporte, para mim, com certeza, seria a defesa do Taffarel ali na semifinal contra a Holanda. Pô, deve ser assim, sai que é sua, Taffarel, né? Você viver aquele momento e ser eternizado por um narrador. Tenho muito essas resenhas aqui com os meus amigos. E se eu pudesse ser alguém 24 horas, eu sei que não é alguém assim que todo mundo falaria de bate-pronto, mas com certeza seria o Marcos Mota, né? Um advogado flamenguista que trabalha indiretamente aí com o esporte. Eu sempre brinco, Doc, pô, um grande abraço para você, mas de fato, assim, você é uma referência para mim e para tantos outros. Bom, pessoal, deixando esse momento mais de leve aqui como um excelente gancho aqui para o encerramento. Musa, queria super te agradecer pela participação, um prazer te ter aqui. Brinco que alguns convidados com certeza estarão aqui no 152, 153, 280. Você com certeza será um deles. E Marco de Servo, meu amado Quinho, muito obrigado mais uma vez por dividir essa bancada comigo. Um abração para o Pedrão, quanto para o Salomão, né, que tiveram aqui a oportunidade também de entrevistar o Djalminha, ótimo programa. Mas um prazer tê-los aqui. A todos vocês que acompanharam esse episódio, lembrem-se, a gente não vive de patrocínio, a gente vive do seu like, a gente vive do seu sininho, do seu acompanhamento no nosso canal e da sua visualização, a nova commodity do século XXI. Espero que você tenha gostado desse episódio. Meus amados, mais uma vez, muito obrigado. E aos torcedores de Balanço, um beijo e vamos!